irmãos, estamos iniciando mais uma videoaula número 5. O grande tema que estamos trabalhando nessas aulas é reconstruindo um novo tempo. Lições no livro de Neemias. E a videoaula número 5 hoje, ela tem por título Contratempos na Reconstrução 2. As dificuldades internas. Na videoaula anterior, nós vimos as dificuldades externas, isso é, os inimigos de fora do povo de Deus. Hoje, nessa videoaula, nós vamos ver as dificuldades enfrentadas dentro do povo de Deus, os inimigos instalados dentro do povo de Deus. Está no capítulo 5 de Neemias, que nós faremos a leitura a partir desse momento. Acompanhe aí. Surgiu então uma grande queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra seus irmãos judeus, pois havia alguns que diziam: Nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, precisamos de trigo para comer. Havia também os que diziam: Penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo para comer. Havia ainda outros que diziam: Tomamos dinheiro emprestado até para pagar o imposto do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e nossos filhos são como os filhos deles. E mesmo assim, estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-lo, pois nossas terras e vinhas pertencem a outros. Ao ouvir essas reclamações e acusações, fiquei furioso. Analisei tudo e depois adverti os nobres e oficiais. Disse-lhes: Estais cobrando juros dos vossos compatriotas. Por isso, convoquei uma grande assembleia contra eles. E disse-lhes: Nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora vendestes os vossos irmãos? Assim eles teriam de ser vendidos a nós novamente? Eles então se calaram e não tiveram resposta. E eu prossegui: Não é bom o que fazeis. Acaso não devias andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus ajudantes lhes emprestamos dinheiro e trigo, mas vamos deixar de cobrar juros. Devolver-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que deles tendes exigido. Eles disseram: Devolveremos tudo o que pediste e não exigiremos nada deles. Faremos o que nos pediste. Chamei então os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que fariam conforme prometeram. Sacudi a dobra do meu manto e disse: Assim Deus sacuda da casa e das posses todo homem que não cumprir esta promessa. Seja tal homem assim sacudido e esvaziado. E toda a assembleia disse: Amém, e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que tinha prometido. Além disso, desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, isto é, por 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida separada para o governador. Mas os governadores anteriores oprimiram o povo, tirando-lhe a comida e o vinho, além de 40 ciclos de prata. E até os seus auxiliares dominavam o povo. Mas por temor a Deus, eu não agi assim. Ao contrário, eu prossegui na construção deste muro e não compramos nenhum pedaço de terra. Todos os meus auxiliares se ajuntaram ali para o trabalho. Além disso, 150 homens dos judeus e seus oficiais sentavam à minha mesa para comer, além dos visitantes e de outras nações ao redor de nós. Todos os dias, um boi e 6 das melhores ovelhas e aves eram preparados à minha custa, e de 10 em 10 dias eu recebia uma provisão especial de toda a qualidade de vinho. Mas nem por isso exigia a comida separada para o governador,
pois as exigências que pesavam sobre o povo eram demasiadas. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto tenho feito a favor deste povo. Esse Neemias é um exemplo, né? Então vamos à introdução da nossa lição. Irmãos, nem sempre em uma obra de reconstrução os inimigos virão de fora. Nós, às vezes, pensamos assim, o diabo é o nosso inimigo. Então nós vamos iniciar uma obra, reconstruir uma obra, iniciar uma reconstrução, o inimigo vai se levantar furioso e virá contra nós. Veja, haverá também inimigos entre os que trabalham na reconstrução. Isto é, entre as pessoas que são iguais, entre as pessoas do mesmo interesse, entre as pessoas da mesma nacionalidade. Isso é horrível, irmãos. É horrível você imaginar que entre as pessoas que você às vezes nem imagina, ali você tem alguém que se levanta como inimigo da obra do Senhor. Toda desigualdade deve ser desfeita e toda igualdade deve ser promovida. E não espere pelos outros, seja você mesmo o exemplo de equidade, de igualdade, de correção, de retidão a ser seguido. Então vamos à lição de hoje. Primeiro ponto que eu gostaria de considerar aqui com vocês nessa lição, videoaula número 5, né? Sobre as dificuldades, os contratempos na reconstrução, as dificuldades internas, é a desigualdade entre os iguais. Esse primeiro tópico, ele está entre os versículos 1º e 13º, né? Então, um primeiro subponto aqui que eu queria considerar é onde há fumaça, há fogo. Versículo 1 diz o seguinte: surgiu então uma grande queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra os seus irmãos judeus. Surgiu uma grande queixa. Então veja, Neemias ouviu uma grande queixa. A chegada de Neemias, isto é, um judeu que não pertence àquele contexto, ele chega de fora. As pessoas que estão ali vivendo o problema, isto é, sofrendo por causa do problema, elas veem em Neemias não apenas porque ele veio de fora, mas porque em Neemias nós vamos ver, ele é um exemplo de liderança, um exemplo moral, um exemplo ético. É por isso que as pessoas vão até ele e vão se queixar. E quando a queixa acontece, Neemias ele está sensível, ele ouve a queixa, isto é, onde há fumaça, há fogo. Então, a primeira coisa, né, é que a desigualdade aqui ela não fica por muito tempo acobertada, né? E aí nós vamos para um seguinte subponto, o escândalo da desigualdade. O que era essa desigualdade? Vamos lá, verso 5 diz o seguinte: nós e nossos compatriotas, isso é, as pessoas da mesma nacionalidade, as pessoas da mesma origem, os judeus, temos o mesmo sangue, quer dizer, tudo não vem de Abraão, todos são descendentes de Abraão. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue. E os nossos filhos são como os filhos deles. Deles quem? Nós já vamos ver quem é. E mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-lo, pois nossas terras e vinhas pertencem a outros. Então, olha só que interessante. Onde que está o escândalo da desigualdade? Uma das coisas que nós temos que entender
é que debaixo de Deus todos nós somos iguais. Quando Deus criou o homem e a mulher, desse homem e dessa mulher viriam todos os demais seres humanos. Na teologia, nós chamamos isso de unidade da raça, isto é, da espécie humana, né? Fica melhor. O que significa? Que todos nós remontamos a uma origem comum. Se nós recuarmos no tempo, nós chegaremos à mesma origem comum. Então, se você é preto, se você é branco, se você é asiático, se você é ocidental, se você é alto, se você é baixo, se você é magro, se você é gordo, se você é homem, se você é mulher, se você é estudado, se você estudou pouco ou nada, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você é mais velho, se você é criança, se você é jovem, se você é adolescente, não importa a sua condição particular, todos nós debaixo de Deus somos iguais, né? Então, aqui, especificamente entre os judeus, a coisa fica mais séria ainda, porque todos têm uma origem comum, que é Abraão. Todos são da linhagem de Judá, por isso que eles são chamados de judeus, né? Você tem que se lembrar que já não existiam as outras 10 tribos, elas foram destruídas pelo reino assírio muitos séculos antes já, aí 200 e poucos anos antes. Os que foram para o cativeiro da Babilônia eram judeus porque eram da tribo de Judá. Judeus são da tribo de Judá. Entendeu? Então, todos remontam à mesma tribo, para complicar ainda mais a história. Então, veja só, a desigualdade é que, por conta das questões econômico-financeiras, estava havendo uma desigualdade. Uns tinham muito, outros tinham poucos, que não tinham, não davam conta de cumprir com as suas obrigações e se tornavam escravos. Naquele tempo, quando você não tinha como pagar uma dívida, você era pego como escravo. Seus filhos, suas filhas eram pegos como escravos. Então isso é um escândalo. Um escândalo, o fato da desigualdade. Um escândalo, o fato da desigualdade entre pessoas de mesma origem, né? Por isso que eu estou trabalhando esse grande tópico, a desigualdade entre os iguais. Porque eles não são diferentes, né? Então, eu tenho aqui algumas perguntas, né? Somos assim tão diferentes uns dos outros? É claro que cada um de nós temos as nossas particularidades, a nossa identidade pessoal, mas todos nós somos seres humanos. Todos nós, como seres humanos, temos características que são próprias da espécie humana, né? E por mais que as culturas e o tempo e a religiosidade possam diferir de um local para o outro, de uma época para outra, todos nós somos humanos. Aquilo que nos caracteriza como seres humanos é comum a qualquer um de nós. Há quem seja mais ou há quem seja menos humano? Tá aí umas questõezinhas para a gente pensar dentro dessa desigualdade entre os iguais. E aí a gente vê que a desigualdade ela estava instalada já, né? Então nós vemos no versículo 2, pois havia alguns que diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos. Precisamos de trigo para comer. Fome é a justiça instalada. Como é que pode? Todo ser humano precisa de alimento para viver. Como que pode ter gente que tem alimento e tem gente que não tem alimento? E dentro desse contexto, esse microcosmo, dali, judeus vivendo na Palestina pós-exílio. É um universo pequeno se comparado com toda a humanidade. Como que pode haver fome instalada ali?
É a própria injustiça instalada. Mas também havia a exploração sobre a fome. E aí nós já vemos a relação de poder instalada. Isso é algo muito sério. Verso 3. Havia também os que diziam: penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo para comer. Quando você penhora alguma coisa, você pega algo de valor, entrega nas mãos de alguém que, em contrapartida, te dá um dinheiro. Depois de um tempo, você tem que devolver para reaver aquele bem. Então, o que eles estavam penhorando? As suas propriedades: campos, vinhas, casas, para ter o que comer. Então, veja que tem gente lucrando com a fome. Ele sabe que aquele lá precisa comer e aí ele faz esse tipo de coisa, uma relação de poder instalada. Que poder é esse? Poder econômico. É algo muito sério o que estava acontecendo ali entre os judeus. E ainda, prosseguindo, o endividamento, a opressão instalada. Verso 4. Havia ainda outros que diziam, olha, essas são as queixas, hein? São 3 queixas. Queixas sobre a fome, queixas da exploração sobre a fome e agora queixas sobre o endividamento, a opressão instalada. Havia ainda outros que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para pagar o imposto do rei sobre as nossas terras e nossas vinhas. E você sabe que quando alguém fica endividado, ele fica preso. Ele precisa de uma ajuda maior e misericordiosa para conseguir se livrar do endividamento. O endividamento é algo muito sério. Né? E as pessoas, né, que lucram em cima disso, elas vão criando condições para que as dívidas nunca sejam pagas. E assim a pessoa fica presa ao seu credor. E aí é juro sobre juro, empréstimo sobre empréstimo, o endividamento ele nunca acaba, ele permanece. E aí a pessoa acha uma maneira de viver a vida, ganhar a vida em cima do quê? Da necessidade do outro. Então, isso é uma desigualdade instalada. Então, injustiça instalada, relação de poder instalada, a opressão instalada através da fome, a exploração sobre a fome e o endividamento. Mas a desigualdade vai ser desinstalada. E é isso que é muito legal em Neemias. Veja, Neemias chegou lá, irmãos, para reconstruir muros. Esse é o fulcro, esse é o mote, esse é o objetivo da ida de Neemias lá da Babilônia, onde ele estava, servindo como copeiro do rei Artaxerxes, o imperador medo-persa, para ali Jerusalém, era reconstruir os muros. Mas veja que conforme vai se dando a reconstrução, Neemias vai tomando uma dimensão de reconstrução muito maior do que apenas uma questão arquitetônica, uma questão de engenharia. É até um conserto do próprio povo, um conserto social. Então, a obra de reconstrução é muito mais ampla do que nós imaginamos. Então, em épocas como essas que nós estamos vivendo, quando se fala de reconstruir o novo normal, não é simplesmente fazer as mesmas coisas que fazíamos antes de uma maneira diferente agora. Não. Novas interfaces, novas realidades se abriram para nós. Entendeu? Então, não é, por exemplo, antes eu fazia as coisas assim, agora eu faço as coisas assim. Não. Agora a realidade se ajustou de outra maneira. Não é questão de fazer as mesmas coisas de maneira diferente, é fazer coisas diferentes. E é o que Neemias está fazendo. Até então ninguém estava mexendo nesse vespeiro, mas Neemias toma coragem, né? Lembra que ele ficou furioso, né? E aqui é o primeiro ponto que nós já vamos atacar. Ele fica furioso e esse é o start, esse é o gatilho
para que uma nova obra de reconstrução inicie paralela à obra de reconstrução do muro. É uma outra muralha, né? A muralha física dos muros e a muralha da reconstrução de uma coisa coesa, um povo só. Então, a desigualdade desinstalada. Então, primeira coisa, a desigualdade deve ser abominável. Nós devemos abominar a desigualdade. Ao verso 6. Ao ouvir essas reclamações e acusações, fiquei furioso. Então, muitas vezes, falta para nós essa perplexidade. Eu acho que meus irmãos, nós estamos muito barata mortas em certas questões. Nós precisamos começar a levantar a nossa voz, fazer valer a nossa voz, porque, por exemplo, Jesus não cansou de chamar pessoas de raça de víboras, né? João Batista fez a mesma coisa. Os profetas menores, nós vemos Miqueias, Amós, denunciando, né? Jesus viu a profanação do templo de Deus, ele fez um chicote lá e saiu mandando os cambistas todos embora. Irmãos, tem momentos que nós precisamos levantar nossa voz. Não adianta a gente ficar aí como galinha morta, barata morta e não assumirmos. Nós precisamos denunciar, não pode ser desse jeito, né? A nossa época está exigindo da igreja posicionamentos e muitas vezes nós ficamos muito em cima do muro. E eu não estou falando para você partir para baixaria, para discussão, não é isso. O mundo precisa de uma ótica diferente, precisa de uma visão diferente. As pessoas estão pedindo isso, elas estão pedindo para ouvir algo diferente, não é verdade? Então a desigualdade deve ser abominável, a desigualdade deve ser exposta. Olha aqui o que Neemias faz. Verso 7, analisei tudo e depois adverti os nobres e oficiais. Disse-lhes, estáis cobrando juros dos vossos compatriotas? Por isso convoquei uma grande assembleia contra eles. Na assembleia, na carral, é que as coisas se resolvem. Elas são expostas. Os problemas são expostos. E a desigualdade deve ser confrontada. Verso 8 e 9. E disse-lhes, nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus, que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora vendestes os nossos irmãos? Assim eles teriam de ser vendidos a nós novamente? Eles então se calaram e não tiveram resposta. Claro que não. Verso 9. E eu prossegui. Não é bom o que fazeis. Acaso não devíeis andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos? Então a desigualdade tem que ser confrontada, meu irmão. A gente não pode ficar calado. Acontece que muitas vezes a gente quer ter tranquilidade com as pessoas, na sociedade. Ele é cristão, ele é bonzinho. Nós temos o mandamento do amor. Mas também nós servimos um Deus justo. E Deus quer justiça, né? Não é que nós faremos justiça com as nossas próprias mãos, mas aquilo que está na nossa mão fazer, nós temos que fazê-lo. Em Eclesiastes está escrito, tudo quanto te vier à mão, faze-o conforme as tuas forças. Está na tua condição fazer, meu irmão? Faça. Ainda, o padrão de equidade, verso 10. Também eu, meus irmãos e meus ajudantes, lhes emprestamos dinheiro e trigo, mas vamos deixar de cobrar juros. Onde que está a igualdade? Se o meu irmão está precisando de ajuda, se ele está com a corda no pescoço, se ele está numa barca furada, eu vou ajudar, mas eu não vou explorar o meu irmão tirando proveito em cima da situação dele. Banco faz isso. Você vai no banco, você empresta, o banco vai te cobrar. Mas o teu irmão está precisando, você que vai cobrar juros dele. Você é agiota? Você cobra juros? A restituição da igualdade, versos 11 e 12. Devolvei-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivares, as suas casas, como também a centésima parte do centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, que deles tendes exigido. E eles disseram, devolveremos tudo que pediste.
e não exigiremos nada deles. Faremos o que nos pediste. Chamei então os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que fariam conforme prometeram. Então, a gente tem que restituir a desigualdade. Restituir, perdão, a igualdade. A igualdade precisa ser restituída. Nosso Deus é um Deus justo e ele deixou leis, deixou estatutos, deixou mandamentos para que houvesse justiça. Deus não compactua com a injustiça. E aí a gente chega no seguinte subponto, né? Deus é o promotor e fiador da igualdade. Olha o verso 13. Sacudi a dobra do meu manto e disse: assim Deus sacuda da casa e das posses todo homem que não cumprir esta promessa. Seja tal homem assim sacudido e esvaziado. E toda a assembleia disse: amém. E louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que tinha prometido. Por quê? Porque antes de Neemias querer fazer justiça, toda a justiça provém de Deus. Eu acho que está faltando esse pressuposto na sociedade dos nossos dias. Você já percebeu que no Brasil de hoje nós não confiamos nos poderes constituídos? No Brasil nós temos os poderes executivo, legislativo e judiciário. E esses três poderes se reproduzem nas três esferas da nação: na esfera nacional, nas esferas estaduais e nas municipais. Nos municípios você tem os prefeitos, executivo, os vereadores, legislativo e o juiz, que é promotoria pública também, né? É o juiz. Quando você vai para o estado de São Paulo, você tem no judiciário o Tribunal de Justiça de São Paulo, você tem o Palácio dos Bandeirantes, o governador, e você tem a LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Quando você vai a nível nacional, você tem lá até inclusive a Praça dos Três Poderes, né? Tem o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, você tem as duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, e você tem também ali o STF, que está em evidência ultimamente, né? Que coisa o nosso Brasil, né? Está faltando Deus no coração das pessoas, o temor de Deus como um princípio gerador de toda a justiça. A justiça não caminha por conta própria. A justiça caminha segundo o querer de Deus e segundo os mandamentos que Deus deixou estabelecidos. É interessante, né, quando se diz, né, feliz a nação cujo Deus é Senhor. Isto é, feliz é o povo que vive debaixo do temor do Senhor. O que nós vemos hoje no Brasil são princípios de injustiça porque as pessoas se divorciaram de Deus. As pessoas não querem saber de Deus. Deus não está presente nos meandros, nos detalhes, nas bases, nas origens, nos fundamentos da educação das pessoas, dos princípios que regem a vida das pessoas. Eu estou falando de forma geral, tá, irmãos? Não estou colocando você que teme ao Senhor nessa história. E você vê que mesmo quando aqueles se apresentam como representantes do povo de Deus, quando chegam nessas esferas de poder, nesses três poderes independentes da esfera, se é nacional, estadual, municipal, acabam se corrompendo. Né? É muito sério o que acontece. Deus é o promotor e fiador de toda igualdade. Né? E aí nós caminhamos para o segundo ponto, o derradeiro ponto da nossa lição. É claro, tem os desdobramentos dele, né? Mas é do verso 14 até o 19. O exemplo vem de cima. Né? Então, versos 14 e 15.
Além disso, Neemias falando, né, lembrando que o livro de Neemias é como se fosse um diário, ele é narrado na primeira pessoa do singular, né? E você percebe, pelo verso 14 aqui, que ele não é um livro assim que foi sendo escrito, né? Ele foi escrito depois que os fatos todos aconteceram. Você percebe nesse verso 14 aqui, porque ele faz a duração de 12 anos, quer dizer, do tempo que ele chegou em Jerusalém ao tempo em que ele retornou para a Babilônia, para voltar a servir a Artaxerxes lá. Ele tinha um foco, ele tinha uma missão, ele cumpriu, ele voltou. Lembra que o rei falou, quanto tempo vai durar a tua viagem, a tua missão? Lembra? Está lá no capítulo 2, a gente estudou na videoaula número 3. Então, o exemplo vem de cima. Não abuse de sua posição, a sobriedade. Versos 14 e 15. Além disso, desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, isso é, por 12 anos, quer dizer, você vê que ele já viu a história toda acontecer e escreve depois. Nem eu, nem meus irmãos comemos a comida separada para o governador. Mas os governadores anteriores oprimiram o povo, tirando-lhe a comida e o vinho, além de 40 ciclos de prata. E até os seus auxiliares dominavam o povo, mas por temor a Deus eu não agi assim. Então veja, quando Deus é o princípio da nossa vida, quando Deus, Jesus é o alfa e o ômega na nossa vida, ele é o princípio e o fim da nossa vida, isso é, a nossa vida está circunscrita em Cristo. Nós, quando atingimos uma posição de destaque e de poder, nós somos sóbrios. O que é a pessoa sóbria? Vamos comparar, é diferente da pessoa ébria, embriagada. A pessoa ébria ou embriagada é a pessoa que vive na ilusão daquilo que ela consome. Olha que interessante, o poder ele é uma ilusão, porque o poder pertence a Deus. O poder que nós ocupamos nessa terra é passageiro, como a nossa própria vida é passageira. Jesus fala, vocês não têm poder para acrescentar um côvado à sua vida, vocês não conseguem fazer aquilo que eu sei fazer, né? Então, e consigo fazer. Então, veja só, quando nós estamos numa posição de destaque, nós devemos ser sóbrios. Nós não devemos nos iludir, nos embriagar com o senso comum. Agora que eu estou por cima da carne seca, a coisa vai acontecer. Esse é o ano da virada. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar isso aí, e realmente foi o ano da virada, né? Virou tudo de ponta cabeça depois, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e entender que quando Deus nos coloca numa posição de destaque, nós devemos ir a essa posição com sobriedade, sabendo que a condução a essa posição foi dada por Deus. A manutenção nessa posição também é dada por Deus. Porque se você começa a entrar nos jogos de poder, você já não está na dependência de Deus para se manter ali. Você aderiu ao senso comum. Você está fazendo o que as outras pessoas fazem. Por exemplo, os governadores, eles comiam a comida que era para eles, bebiam o vinho que era para eles, oprimiram o povo, tiraram do povo, e ainda cobraram dinheiro em cima do povo, prata em cima do povo. Neemias não. Os 12 anos que ele permaneceu ali trabalhando, ali em Judá, ele não usufruiu das benesses que ele poderia usufruir, dos benefícios que ele poderia usufruir sendo governador. Porque, veja, fui nomeado governador na terra de Judá. Ele não chegou apenas como um reconstrutor de muralhas, ele não era um mestre de obras, né? Não, ele era governador. E ele não exigiu aquilo que ele poderia exigir e nem fez o que os anteriores fizeram. Ele agiu com sobriedade, isso é, com lucidez, com sensatez, com ponderação, com modéstia. Então nós devemos ter esse tipo de exemplo em Neemias
para as nossas vidas. Pode ser que um dia Deus te promova uma condição de destaque e o que vai fazer você viver em destaque é você viver com sobriedade nessa função. Ainda dentro, né, desse intervalo aí, dos versos 14 a 9, o exemplo vem de cima, isso é, o exemplo que vem de cima é o exemplo de Neemias, né? Cumpra apenas o que deva ser cumprido. Foco na missão. Olha que Neemias, ao contrário, eu prossegui na construção deste muro e não compramos nenhum pedaço de terra. Todos os meus auxiliares se ajuntaram ali para o trabalho. Para que Neemias foi para lá? Para trabalhar. Ele não foi para ganhar dinheiro, ele não foi para viver nababescamente, com mordomias, com benefícios, nada disso. Olha, você que acha que as pessoas que concorrem a cargos públicos, e a gente vê às vezes, né, as pessoas envolvidas em falcatruas, você está achando que a pessoa está interessada no salário? O salário é o que menos vai dar dinheiro para ele. As negociatas que rolam nos bastidores dão muito mais dividendos na corrupção para as pessoas corruptas aí que estão indo para os cargos públicos, né? Nós vamos ter eleição agora para prefeitos e vereadores. Você está achando que o cara está interessado no salário do prefeito? Tem muita coisa mais graúda que rola aí por fora. A gente sabe, eu não estou falando desse prefeito ou daquele. Você está entendendo? Eu não estou acusando este ou aquele. A gente sabe porque a coisa rola aí, né? Teve a Lava Jato, né? Você acha que o Lula estava interessado, por exemplo, né? O Lula está sempre em evidência, né? Ele estava interessado no salário de presidente da República. Nós vimos aí que era muito mais do que isso, né? Nós vimos que tinha toda uma relação de poder econômico, financeiro, a coisa era muito grossa, muito feia, né? Desde o mensalão até o petrolão, e quem sabe agora com o desmantelamento da Lava Jato nós não vamos saber mais nada, mas vamos voltar para a nossa lição aqui. Cumpra, a gente tem que fazer isso também, né? Como Neemias. Cumpra o que deva ser cumprido. Foco na missão, foco na aula, pastor. Foco na aula, nada de política. Segura a onda aí. Então, Neemias foi lá para reconstruir, ele e seus auxiliares. Eles não ficaram perdendo tempo em comprar terras, em ganhar dinheiro, usufruir disso, daqui. Não. Faça o que você tem que fazer. Se Deus te deu uma missão, meu irmão, fique restrito a essa missão. Lidere como um servo. Este é o melhor exemplo. Olha os versos 17 e 18. Além disso, 150 homens dos judeus e os seus oficiais sentavam à minha mesa para comer, além dos visitantes de outras nações ao redor de nós. Porque Neemias também foi um estadista, no sentido de fazer até relações exteriores. Ele fez ali uma média com os outros povos, né? Ele tinha que estabelecer uma nova nação ali naquele lugar. Verso 18: todos os dias um boi e 6 das melhores ovelhas e aves eram preparados à minha custa. Quer dizer, não à custa do povo, à minha custa. E de 10 em 10 dias eu recebia uma provisão especial de toda a qualidade de vinho. Mas nem por isso exigia a comida separada para o governador. Isto é, aquilo que eu teria direito. Pois as exigências que pesavam sobre o povo eram demasiadas. Olha a sobriedade aí. Olha o líder servo. Ele usa da sua posição para servir da melhor maneira possível a Deus e ao seu povo. Quando nós assumimos essa posição de servos, nós pagamos um preço sobre isso. Porque o senso comum é o seguinte, né? Eu vou fazer, mas eu vou ganhar para fazer. Não, aqui ele pagou para fazer, né? Muito interessante. E finalmente, Deus, a fiel testemunha. E essa é a melhor recompensa, né? Verso 19. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto tenho feito a favor deste povo. Olha que interessante.
Neemias sempre atribui a Deus tudo que está sendo feito, ele relata a Deus tudo que está sendo feito, ele recorre a Deus para tudo que precisa ser feito. Deus está participando, Deus é fiel testemunha dessa reconstrução. Nós estamos fazendo tudo diante de Deus, meu irmão, minha irmã. Tudo que você faz diante de Deus. Santo Agostinho usa uma expressão do latim, coram Deo, diante de Deus. É diante de Deus que nós fazemos, Ele é a primeira e principal testemunha de toda a nossa obra. Se nós somos corretos diante dele. Seremos diante do povo, né? O melhor exemplo. Mas o que melhor receberemos, a melhor recompensa, o melhor galardão, não virá do povo, virá de Deus. Então, todas as vezes que você se levanta, você é beneficiado por Deus. Como Paulo encerra o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, né? Sabendo que nada do que nós fazemos é vão diante de Deus. O nosso trabalho não é vão diante de Deus. Isso não é vazio. Tudo que nós fazemos diante de Deus é recompensado. Nós vemos lá no capítulo 3 de Coríntios, né? Dessa mesma carta. Então, é Deus quem recompensa. Na fé cristã está isso, e isso já estava no coração de Neemias. Né? Então, olha, o exemplo vem de cima, né? Então, Neemias, que não abusou da sua posição, agiu com sobriedade, cumpria apenas o que devia ser cumprido, ele estava com foco na missão, ele liderou como um servo e assim ele foi o melhor exemplo para todas aquelas pessoas ali, e ele sempre teve Deus como uma fiel testemunha, porque Deus daria a melhor recompensa para ele. E assim nós caminhamos para a conclusão dessa nossa lição, dessa videoaula número 5, né? Em uma obra de reconstrução, nós não enfrentaremos apenas os inimigos de fora, mas também inimigos instalados entre nós. Pode ter certeza, meu irmão, na sua caminhada com o Senhor, muita gente que você vai chamar de irmão, você vai ver que vai te criar problema. Não estou te desanimando, não. Estou sendo realista, tá bom? Estou sendo realista. É uma palavra bem pastoral para você. Né? Isso para nós sabermos caminhar na obra do Senhor. É preciso saber ouvir os oprimidos para identificar as desigualdades e possíveis inimigos instalados no canteiro de obras. Então, nós precisamos ter os ouvidos sensíveis à voz dos oprimidos. Quando você vê alguém caído à beira da calçada, ouça. Quando você vê alguém se lastimando numa fila de banco, ouça. Quando você vê alguém ali cabisbaixo, triste, no caixa do supermercado, ouça, seja sensível. Quem sabe você possa ser um Neemias na vida dessa pessoa e ajudar essa pessoa a sair de uma relação de opressão, muitas vezes. Né? Todo tipo de opressão que você possa imaginar. É preciso enfrentar todo tipo de desigualdade. Afinal, uma reconstrução deve envolver todo o aspecto da obra. Porque se a obra precisa ser refeita, meu querido, ela não vai ser refeita apenas nesse ou naquele detalhe, ela vai ser refeita em tudo. Você está entendendo? Veja, eram muralhas, vigas, portas, trancas, ferrolhos e relações sociais opressoras. Então tinha muita coisa para ser feita e vai ter muita coisa ainda para acontecer. Você vai ver. Nós estamos na videoaula número 5, falta 6, 7, 8 e a 9 ainda. Tenha paciência. Só pode ser exemplo quem vive o que crê. Então o Neemias ele se levanta como exemplo porque ele vive o que crê. E Deus é o promotor e o fiador da igualdade. Toda desigualdade será desfeita e toda igualdade será estabelecida, porque Deus é quem promove a igualdade, a equidade, e Deus é o fiador, aquele que mantém
a igualdade, a equidade. Aqui tem algumas questões para você refletir, para mim também refletir, né? No dia a dia, você se preocupa em entender a realidade ao seu redor? Porque se Neemias ficasse só cuidando dos muros, ele não viria aquela reclamação que veio no versículo 1, onde a fumaça, a fogo, né? Nós estamos em épocas de queimadas aqui em Bauru, né? Muitas queimadas. E essa fumaceira, essa fuligem toda é porque teve fogo, que destruiu, inclusive, áreas ambientais, né? De proteção ambiental. Muito triste isso. Você consegue entender se há relações de poder estabelecidas nos ambientes que você frequenta, que você transita? Olha, relações de poder, por exemplo, pessoas tentando dominar sobre pessoas, em qualquer ambiente, tá? Qualquer ambiente isso acontece. Né? Há pessoas que gostam de dominar sobre outras. Às vezes uma pessoa que se levanta ali querendo ter interesse na sua vida, na verdade ela está querendo estabelecer uma relação de poder sobre você. Vai usar você. Cuidado, hein? Cuidado com pessoas que se sentem muito poderosas, na verdade são pessoas frágeis, né? Elas têm uma autoimagem muito negativa, então elas querem passar por cima dos outros, né? Geralmente a coisa pode caminhar nesse sentido aí, né? Aí gostam de oprimir os outros, né? Gostam de oprimir os outros. Gostam de pisar nos outros. É porque elas têm problema consigo mesmas, né? Elas têm dificuldade consigo mesmas, né? Então você consegue entender relações de poder? Às vezes a relação de poder é porque a pessoa gosta de poder mesmo. A pessoa precisa do poder. Porque o poder também vai gerar outros dividendos, né? A gente vê aí dinheiro, né? Tantas coisas. A gente falou aí dos cargos eletivos, né? Os cargos públicos, né? Eletivos no Brasil. Muita gente não quer por causa do salário ou por causa do status. Também é o status, mas o que a gente ganha com isso? São relações de poder, né? Você consegue entender? É muito importante, meu irmão, que você enxergue além sob a superfície, né? Porque você olhando assim em alto mar, você vai ver água, céu e nuvens. Mas se você mergulhar, você vai ver que ali embaixo tem mais coisa, né? A realidade não é só aquilo que você vê acima da flor, da superfície da água. A gente às vezes precisa mergulhar e entender relações de poder, né? Você consegue entender isso? Conseguiu identificar as desigualdades entre as pessoas, né? Então, nesses ambientes aí que você frequenta, você consegue ver a desigualdade, porque às vezes tem pessoa querendo usar pessoa, pessoa querendo pisar em pessoas, e pessoas que não percebem que estão sendo dominadas pelas outras. Ah, mas eles são bons colegas de trabalho. Ah, mas a pessoa tem um domínio ali, ela precisa daquele domínio sobre os outros. Isso é problemático. Isso é desigualdade. Lembre-se, abaixo de Deus, todos somos iguais, não é? Não pode haver desigualdade entre os iguais. Né? O que você acha disso? É ruim, né? Você sente vontade de botar a boca no trombone denunciando as desigualdades? Puxa vida, que legal, né? Quanta gente aí que usa as redes sociais para denunciar as desigualdades. Aí eu vou te pegar no próximo ponto. Você está em condição de fazer isso? Isto é, você é uma pessoa acima de toda e qualquer suspeita? Você é um exemplo para ser seguido, para cobrar dos outros? Porque olha só que interessante, as pessoas, por exemplo, cobram os nossos governantes pelo desgoverno, mas a sua vida particular está toda desgovernada. É como um avião despencando de 9.000 metros de altitude a mais de 900 quilômetros por hora. E aí? Vai esborrachar no chão. Você vai até denunciar os erros, os pecados, as mazelas dos outros, dos homens públicos, das mulheres públicas, né, dos políticos, mas sua vida está um caos. Corrige primeiro tua vida, meu irmão, minha irmã.
corrige a tua vida, para depois você corrigir a vida dos outros, né? Lembre que Neemias, ele vivia o que ele cria, entendeu? O exemplo vem de cima. Ele não era o governador, né? O exemplo vem de cima. O que você achou dessa lição? É fácil, às vezes, a gente ficar olhando para os outros, né? Mas a gente precisa olhar para nós. Precisamos olhar para nós mesmos, né? Precisamos, né? A melhor maneira da gente viver nessa vida é nós termos uma autocompreensão. Nós olharmos para nós mesmos e compreendermos quem nós somos de verdade. Não acreditarmos nessa imagem editada que muitas vezes nós publicamos nas redes sociais. A gente começa a achar que aquele lá somos nós. Não. Olhe para dentro de si mesmo e você vai ver quem você é. Amém? É duro ver essas coisas, né? Mas é necessário. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, agradecemos esse tempo de reflexão, de meditação na Tua Palavra. Obrigado por esse livro de Neemias, Pai, que tantos ensinos nos trazem. E obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mergulharmos na tua palavra, nas Sagradas Escrituras e extrairmos delas tantas lições preciosas para a nossa vida. Molda-nos, ó Pai, para que nós venhamos a viver por aquilo que nós cremos, para que nós venhamos a ser um exemplo a ser seguido e assim podermos atuar nesse mundo como o teu povo, que em teu nome caminha para o estabelecimento de toda igualdade e o desmantelamento de toda desigualdade. Usa-nos, Senhor, para a honra e para a glória, e somente para isso, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido, querida, obrigado por nos acompanhar. Semana que vem, Deus permitindo, nós teremos mais uma lição no livro de Neemias. Deus abençoe, tudo de bom, um abraço.